Fala pessoal, meu nome é Taylor, sócio fundador da Elbratec, juntamente com o Luan. Hoje estamos aqui para inaugurar o nosso novo canal, PodTech. Antes de tudo, Luan, antes de começar o conteúdo, eu gostaria de tocar num assunto principal. Que antes de nós começar o nosso ramo elétrico, quem era o Luan e quem era o Taylor antes de entrar no ramo de soluções de energia? Boa pergunta, Taylor. Eu comecei a trabalhar com elétrica com 12 anos. Antes disso, eu era agricultor. Filho de agricultor, né? Família agricultora. E foi algo novo para mim, um mundo totalmente diferente. E foi aí que eu me desenvolvi na parte elétrica. E eu te faço a mesma pergunta, Taylor. Como era a vida antes da Elbratec? Praticamente igual a sua, Luan. Eu também fui filho de agricultor, trabalhando no interior. Uma vida difícil, sofrida no começo, na infância. Mas eu tive uma trajetória um pouco diferente. Eu, com os 13, 14 anos de idade, eu saí para jogar futebol. Tive minha carreira de atleta até os 20 anos de idade. Não conseguindo dar sequência por diversos fatores de lesões. Regressei à minha cidade natal. E o meu primeiro emprego foi numa construção de uma usina hidrelétrica, onde que eu me apaixonei pela eletricidade. Aí em diante é só história, tá? Então faz 8, 9 anos que eu já estou nesse ramo, extremamente apaixonado. E é um assunto que a gente vai levar no nosso podcast, que é sobre mobilidade, soluções de energia, sustentabilidade. Tá? Voltando para minha história, Lua, onde eu comecei a trabalhar em usina hidrelétrica e me apaixonei por esse setor elétrico, eu sempre tive a vontade de empreender. Sempre tive a vontade de ter a minha própria empresa, sempre tive a vontade de ter as soluções de energia com a nossa marca, com a minha marca. E eu gostaria que você contasse também um pouco desse anseio seu por empreender. Quando começou, quando que foi o start? Então, Taylor, com 12 anos, fiz meu primeiro curso e aí eu consegui fazer minha primeira casa, a parte elétrica da primeira casa. Sozinho? Sozinho. E sem saber nada, na cara e na coragem? na cara e na coragem, só com aquele curso, aquele folheto, né? Tá funcionando até hoje, né? Não tem problema. Não teve nenhum problema até hoje. E eu acho que foi ali que eu percebi que eu também queria ser empreendedor, né? Entrar nesse mercado, nessa correria que a gente tem todo dia, né? E com o tempo a gente foi se desenvolvendo. Foi aí que eu fui conhecer você. A gente já era amigo de um tempo. E em 2021 fui me desenvolvendo. Foi aí que eu entrei em uma pequena empresa. Mexia com tudo de elétrica. O que for de elétrica a gente mexia. E foi ali que eu literalmente entrei no mundo da tecnologia. No mundo da novidade. E ali que eu decidi. Vou ser empreendedor, vou abrir uma empresa. E acho que foi em 2022 ou 2021. 2021. Foi em 2021 que a gente decidiu dar esse pontapé inicial, né? Isso, a gente fundiu as duas empresas nossas, né? Minha história é praticamente parecida. Comecei a trabalhar em uma empresa que construía usina hidrelétrica. Aí eu fui contratado por uma empresa que era dona das usinas elétricas e por lá fiquei 4 anos. E nesse tempo eu aprendi sobre geração de energia, sobre automação industrial e me apaixonei por esse ramo, aonde eu também sempre tive o anseio de empreender, porque enquanto eu trabalhava nessa usina hidrelétrica, eu também estudava empreendedorismo, me formei em ciências contábeis nesse meio tempo. Quando finalizei ciências contábeis, eu acabei saindo e abrindo meu próprio negócio por conta. Uma instaladora elétrica, como foi o seu caso. Eu já trabalhando sozinho, eu trabalhei um tempo sozinho e você também. Foi o caso. Mesmo. E naquele momento a gente tinha diversas dificuldades no mercado. A gente uniu forças. Eu acredito que foi começo de 2021. Por aí. Tá?
Então, a gente criou a Eubratec, Elétrica Brasileira de Tecnologia, com um anseio só. É isso aí. Com um anseio que era combater a falsa economia dos nossos clientes. Que muitas vezes, né, Luan? Lembra quando a gente tava eu, você, um ajudante, 2 ajudantes, tocando obras, parava as obras para fazer orçamento, não entendia muito sobre vendas, a gente era tecnicamente muito bom, mas não conseguia repassar isso para os nossos clientes e acabava perdendo algumas vendas por não saber a importância de um produto de qualidade, um serviço de qualidade e um produto bom. E aí que a gente entendeu que era a falsa economia que o cliente contratava. Nós passávamos um orçamento e esse orçamento muitas vezes não era compreendido. A gente passava um serviço de alta qualidade com um produto muito bom e às vezes não fechava o valor. E em muitos casos o que acontecia, Ló? Você lembra? Que a gente, o cliente não fechava com nós e fechava com o concorrente. Ele executava a obra. Alguns meses depois, o cliente ligava para nós lá refazer o serviço. Muitas das vezes também não terminava a obra, deixava lá pela metade, né? Ou ficava com algum problema, tinha que ir lá resolver, não entregava 100% conforme tinha prometido em orçamento, né? Isso. E acredito que nosso anseio desde o começo, quando a gente pegava essas situações, normalmente era produto ruim. Produtos de baixa qualidade e que davam problema. Então a gente sempre teve a ideia e a necessidade de criar produtos, que é hoje. A Eubratec surgiu há 4 anos atrás, 4 anos atrás com CNPJ, mas sem CNPJ já são quase 6 anos, 5 a 6 anos. Tá? Então a gente sempre teve a ideia de fabricar produtos bons, mas a fabricação está acontecendo somente agora. E há 5 anos atrás começou o nosso processo, tá? De montagem de empresa, montagem de processos, venda, entrega. Lembra, Luan, quando a gente estava lá só na parte de instalação elétrica, que a gente quis migrar ou colocar algumas outras soluções de energia. Por exemplo, a gente começou com energia solar. A gente já atendia automação industrial, automação residencial, já atendia residências, prédios, principalmente elétrica predial, a gente já fez diversos prédios, mas a gente viu uma oportunidade muito grande na energia solar naquele momento. E esse momento foi um momento de grande desafio para nós, porque a gente não imaginava vender a quantidade que a gente vendeu. E foi um desafio enorme como empreendedores. Tá? Fazer gestão, fazer a venda, fazer a entrega da obra com extrema qualidade. Tá? Consegue, Luan, explicar aqui para o público como foi esse processo, onde a gente não esperava ter tanto sucesso, como que foi o nosso processo em sair de um instalador comum para uma empresa estruturada que entregava qualidade, entregava seus produtos no prazo. Então, Taylor, a gente começou, a gente não tinha nem noção quanto a gente iria vender, né? A gente começou aí, vamos montar um orçamento aí, um pouco ali, e tava vindo uma quantidade, tanto que, o que a gente buscava primeiro, né, Taylor? Produto de qualidade. A gente sempre levou para dentro da empresa produtos de qualidade. Então isso é uma coisa que a gente não negocia. A gente precisa entregar um produto de qualidade para o cliente, né? Com certeza. E nessa situação, a gente acabou fechando grandes negócios, grandes oportunidades, e com tanta venda saindo, a gente saiu de um funcionário. Do nada, cara,
para mais de 20 funcionários, fora os terceiros, né? Implementar esse processo, organizar tudo, Fazer o cronograma de obra, fazer o cronograma de obra, entrega, não perder a qualidade na entrega de todos os produtos, treinar a equipe. Todo esse processo teve dificuldades, né? A gente teve que também se desenvolver pessoalmente e também desenvolver os nossos colaboradores. Taylor, eu lembro da sensação de a gente ter feito a primeira venda da empresa de energia solar. E essa sensação foi totalmente ótima, cara. Sensação totalmente de felicidade. E fazendo essa primeira venda, a gente entregando aquele produto 100% acabado, com a tecnologia que deveria ser entregue, as outras elas foram vindo automaticamente. Eu lembro, Luan, quando a gente fez essa primeira venda de energia solar, a gente sabia que ia sair de um simples instalador ou de um simples uma empresa de manutenção de sistemas de automação ou de instalação elétrica para uma empresa que vendia soluções de energia. Então, aquele momento que a gente vendeu o primeiro kit de energia solar, fora só vender mão de obra que a gente vendia antes, eu acho que foi a nossa virada. Naquele exato momento a gente sabia que seria uma empresa, e tudo que, quando a gente juntou as duas empresas junto, formando a Elbratec, o nosso sonho começou a virar realidade. Tá? E engraçado, a primeira venda ela demorou um tempo, demorou uns 30, 60 dias para sair. Foi uma venda sofrida, porque a gente não estava habituado. Como todo começo em algo novo, né? A gente não estava habituado a vender um produto com um ticket tão elevado. A gente vendia a nossa mão de obra e era isso. E naquele momento eu lembro a nossa alegria de vender uma primeira obra com um ticket elevado, vender um produto e instalar e terminar. Consequentemente, eu lembro também que nos próximos 30 dias a gente já fechou, depois desse primeiro, acho que foi um alívio para nós ter fechado essa venda, entregado essa obra. A gente fez todo o processo, desde a venda, montagem, instalação, tudo. O projeto foi entregado tudo pronto. Redondinho para o cliente, tá? né? Finalizando, a gente entendeu como é que funcionava o processo de venda, o processo de ter um produto e ter um produto bom de qualidade na mão. E, consequentemente, eu lembro que no primeiro mês, depois desse fechamento, a gente fechou mais de 10 obras. Tá? E foi bem interessante, porque estava eu, o Luan e um ajudante, que era nosso colaborador. E nós tínhamos 10 obras, a gente foi ter que montar a equipe do dia para a noite para entregar. E esse processo foi um processo importante para o nosso desenvolvimento como empreendedores e o desenvolvimento da empresa. Claro, como você comentou, a gente chegou a ter empregos diretos e indiretos, mais de 20 colaboradores, terceiros prestando serviço para nós. E foi uma dificuldade, acredito, grande no começo. Montar equipe, contratar, treinar, entregar com excelência os nossos produtos. Tá? Luan, tem algo que você gostaria de colocar nesse processo que te marcou? Principalmente na parte técnica. Eu sou mais administrativo e comercial e você cuida mais da parte técnica. Tem algo que você quer pontuar sobre esse processo de treinamento de equipe e de passar a parte técnica para os colaboradores, não perder a qualidade, a essência do que a gente surgiu? Isso é uma dificuldade, né, Taylor? A gente conseguir repassar a nossa visão de produto para o nosso colaborador, o que ele tem que fazer, né? Como treinar, né, o nosso colaborador. Então, a gente coloca o nosso colaborador em treinamento, sempre em treinamento. Fazer ele entender o produto, né?
fazer ele entender o produto que a gente está entregando, fazer ele entender como é o processo de instalação, qual a sequência de etapas a gente tem que seguir Sim, porque para a gente ter um produto bom entregue, com qualidade e também com segurança. Sim, porque a gente sempre foi muito chato em relação. Foi. Como a gente sempre veio da área técnica, da instalação, a gente sempre foi muito chato com o processo da instalação e entrega de qualidade. Uhum. Tanto que eu lembro, Taylor, que quantas, né, a gente chegava na obra, a gente sempre ia lá verificar se estava tudo certo. Opa, tinha um parafuso ali, tinha que dar uma apertadinha, nós ia lá, não, vai lá, aperta aquele parafuso, né? Ou se não tivesse bem feito, desmancha tudo. Desmancha tudo, faz de novo. novo. Foi bem assim mesmo. Mesmo sabendo que muitas ocasiões a gente ia tomar prejuízo. Uhum. Ia perder o tempo do colaborador, a gente dizia, não, a entrega do nosso produto tem que ser com excelência. Desmancha. E faz de novo. É isso aí. E é exatamente isso, né, Luan, que você comentou sobre a entrega de excelência, né? E acredito que a gente teve altos e baixos na empresa, e isso foi bom para nós como empreendedor, principalmente a entrada de concorrentes. Quando a gente entrou tinha poucos no mercado e nos últimos anos teve um aumento significativo. Teve alguns bons concorrentes, alguns não tão bons. Quando eu falo alguns bons e alguns não tão bons, estou falando de entrega de produtos. E a gente sempre tentou comunicar isso aos nossos clientes, mas nem sempre conseguiu passar o nosso trabalho, os nossos diferenciais. Eu acredito que você consegue explicar com muito mais autoridade esse assunto da parte técnica, que a gente sempre entregou muito além do que a gente prometeu e sempre entregou excelência que outros concorrentes não entregavam. Entregavam somente preço, que é onde o cliente olhava o nosso orçamento, olhava o outro, se interessava pelo preço, valor mais atrativo, mas não estava levando todos os nossos recebíveis. Sim, como identificar isso, né, Pedro? Como poder identificar isso numa tecnologia, essa dificuldade de poder apresentar para o cliente essas diferenças, né, entre um produto e outro. Por que aquele produto é mais caro? Por que aquele produto é mais barato? Eu acho que até para quem está assistindo a nós, sei que tem gente que tem essa dificuldade também em mostrar por que... E até o cliente muitas vezes não entende a diferença de valor. Isso. Ele não consegue entender a diferença de valor. Mas a diferença do valor, ele está também muitas vezes nos detalhes, tá? É naquele acabamento que poderia ter feito. É naquele cabo que poderia ser bem dimensionado, né? É na estrutura do equipamento, no pós-venda. O pós-venda, isso é muito importante. Garantia. Isso trazer a segurança pro cliente. Não, chama nós, a gente vai te responder. Na hora, cara. Na hora, vamos responder, vamos resolver. Esse cuidado, né, com o cliente. A responsa, né, que a gente chama... em questão de você tá me entregando o que tá prometendo. E voltando ao ramo solar, né, se você me prometer vai gerar tanto, gerou, como é que vai ficar? E se não gerar? Com certeza, Luan, essa parte a gente dos entregáveis, desde garantias, tudo, a gente foi diferenciado no mercado e até hoje. Desde que a gente implementou um braço na nossa empresa que foi energia solar, a gente continuou com automação industrial, continuou com outras prestações de serviço. Energia solar veio só para agregar, mas teve um momento que a gente percebeu que dominava a parte de mão de obra, que era sobre soluções de energia vendendo um produto que era energia fotovoltaica ou energia solar para geração, para residência, comércio, indústria ou até para usinas de investimento. E naquele momento a gente percebeu que teria que dar um passo além, que era a fabricação dos nossos próprios produtos. E a gente começou. Consegue comentar
como foi esse começo para nós, Luan? Sair de só comprar produtos e revender, e vender mão de obra, instalação, e começar a desenvolver projetos para fabricar nossos próprios produtos. Que é como hoje nós temos o nosso primeiro produto, que é Eubratec EcoCharge. Sim, isso a gente já tinha claro para nós, né? Isso a gente já tinha claro, não. A gente quer poder construir, fazer projetos, desenvolver tecnologia, né? Então isso já vinha desde sempre no nosso objetivo. Mas qual produto a gente ia escolher? Por que a gente escolheu o carregador, né, Taylor? Essa é uma boa pergunta. Por que a gente escolheu o carregador? Eu acho que todo o espectador que está assistindo nós agora está fazendo essa mesma pergunta. Tá? Por que o carregador? Não só pela questão da vontade nossa, né, de querer gostar de tecnologia, mas o mercado ele está evoluindo, ele está se desenvolvendo e a gente já tem números disso. A gente já tem dados confirmados que o mercado está mudando. E foi aí que a gente pensou, por que não, né? Por que não buscar essa solução, levar essa novidade pro Brasil, né? Isso, quando a gente começou a desenvolver esse projeto, eu lembro que era meados de 2024, tinha pouquíssimos veículos elétricos no Brasil. Era um mercado que tinha muita dúvida sobre ainda. Claro, a China, o mercado europeu estava muito mais avançado que o Brasil naquele momento. Mas como a gente sempre gostou de muita tecnologia, de novidade, a gente começou a pesquisar atrás, desenvolver projetos para trazer essa tecnologia para a nossa empresa e desenvolver esse produto. E hoje ele se tornou realidade. Consegue, Luan? Eu sou mais da parte comercial. Agora vou fazer uma pergunta para ti que é da parte técnica. Como é que foi esse desenvolvimento desde 2024 até hoje que a gente tem os produtos à venda 2026? Primeira coisa, né, Taylor, é entender o produto. Você vê ele, né? Então, o processo de desenvolvimento do produto foi, primeira coisa, pesquisar, né? Quais são as novidades no mercado. Depois, como aplicar isso dentro do nosso produto. Poder aprimorar ele, né? Trazer um produto para o mercado que seja compatível com qualquer veículo, né? Tem uma comunicação eficaz, e isso foi bem... desenvolver esse projeto que tem um produto de extrema qualidade também, né? Que entregue uma eficiência, que consiga se comunicar com todos os veículos. Eu lembro que no momento a gente ficou vários meses para entender quais os modelos de veículos, quais o modelo de bateria, qual a comunicação. Foi um projeto bem complexo. Foram meses ali de estudo. Para a gente entender. Isso. Foram meses de estudo para entender quais é o processo, quais equipamentos internos de um produto tem que ter para o carregador entregar o que realmente está prometendo, né? Então, ali envolve uma eletrônica eficaz, uma eletrônica de qualidade, um algoritmo de controle totalmente eficaz, a dissipação de calor, algo também muito importante. Então, fazendo essas pesquisas, fazendo todos esses meses estudando, aprimorando, melhorando, foi um processo bem interessante, né? E foi aí que a gente conseguiu trazer esse produto para o mercado. Isso que você comentou, Luan, agora é importante comentar sobre isso, né? Sobre componentes, que é onde que vai entregar um produto robusto, um produto extremamente eficiente,
onde diversos players do mercado não se atentaram a isso, não se preocuparam a isso, que faz total diferença no eletroposto, no ponto de recarga para o consumidor que vai comprar esse equipamento, instalar e vai monetizar, e também para o consumidor final. Como a gente já tem instalado diversos pontos, o que a gente percebe? Altíssima eficiência nos nossos produtos. Isso é um diferencial. O cliente já percebe de longe. Muitas vezes ele chega lá no ponto de recarga, tem um carregador elétrico e não entrega a eficiência que está na etiqueta falando que é 80 kW, 120 ou 40, 60. Entrega muito menos e o cliente se frustra. E os nossos equipamentos, a gente tem uma preocupação enorme em entregar aquilo que nós prometemos. Chegar ao máximo perto dos 100%. E ele também é um produto muito bem acabado, muito bonito, ele tem um design tecnológico. Foi uma coisa que a gente debateu vários meses até chegar num produto que ele for instalado em qualquer ambiente, ele combine com qualquer ambiente. Ele não seja um produto que fuja da identidade visual de onde que for instalado. Então, por mais que qualquer estabelecimento tenha sua identidade visual, você colocar o carregador naquele estabelecimento, ele não vai ser um carregador que vai fugir e vai deixar o seu ambiente feio. Ele já foi feito com um design tecnológico para agregar ao seu ambiente e chamar a atenção do consumidor, que é o dono de veículo elétrico. Hoje a grande maioria é Uber e motorista de aplicativo, que ele passe, olhe e para abastecer seu veículo elétrico. E um diferencial nosso, Luan, que a gente sempre prezou, é trazer segurança, desde o cliente nosso que vai comprar os nossos produtos e também o consumidor final que vai usar as recargas, que é trazer essa segurança, desde o equipamento, onde ele consiga se comunicar, entregar a energia de forma limpa e segura, e também desde o nosso software de pagamento, aonde ele não tem problemas com o pagamento, com transações. Se ele quiser encerrar recargas, ele pode encerrar, o dinheiro é estornado, é rápido, fácil e acessível. Então, nosso equipamento tem um diferencial nisso: entregar sempre segurança, qualidade e confiabilidade, desde o comprador nosso até o cliente final que vai usar o eletroposto. Mais ou menos isso, Luan? É exatamente isso, né, Taylor? A gente sempre buscou, né? Tem que ser fácil para o cliente, tem que ser fácil para quem está operando. No caso, sim, a gente nem precisa ter alguém operando, né? Ele é totalmente autônomo com o software, né? Então, toda essa autonomia, ela tem que ser fácil, tem que ser rápido. Então, como eu comentei antes, né, a questão da comunicação, ela tem que ser eficaz. Os nossos carregadores têm comunicação via OCPP, né? E ela tem que ser eficaz, ela tem que ser rápida. O software, ele tem que ter essa compatibilidade, né, com o carregador para poder ser rápido, fácil. O nosso app, né? Teoricamente, quem vai fazer a recarga não precisa tá baixando um aplicativo. Não precisa estar baixando o aplicativo. Você chega lá, você escaneia o QR Code e faz o pagamento e inicia a recarga na hora. E toda a informação ela é passada em WhatsApp. Então, essa é uma tecla que a gente buscou muito. Facilidade. A palavra é facilidade, segurança e informação. Isso aí. Em todo o processo está bem claro a comunicação e a informação ao consumidor. Muitas vezes, o que a gente percebeu nesse mercado? Tem que baixar aplicativo, cadastro complicado, e o cliente não para no eletroposto ou no ponto de recarga. Ele passa para o próximo e ele tem de ficar aquilo. Então, o que a gente desenvolveu do nosso software, do nosso produto, é facilidade, segurança e comunicação fácil e acessível a todos. Taylor, nós já conversamos bastante sobre produto, né? Eu quero que você explique para quem está assistindo como o pessoal consegue rentabilizar isso com os nossos produtos. Como é que consegue
escalar, consegue ganhar dinheiro com o eletroposto, né? Boa pergunta. Eu vou falar sobre eletromobilidade no Brasil. Hoje, eletromobilidade ela já não é mais uma expectativa, ela se tornou uma realidade. Tá? Eu vou até ler uma notícia aqui que o Valor Econômico publicou essa semana. O Brasil já é o maior importador de carros chinês do mundo. Desde janeiro a maio, o país comprou mais de 5,2 bilhões de dólares em veículos eletrificados ou conveniências. 149% a mais que igual ao período do ano passado. Então, veículo elétrico hoje no Brasil já não é mais uma tendência, é uma realidade. E quem não entendeu isso, que o abastecimento está mudando, vai migrar uma grande parte dos combustíveis fósseis para veículos elétricos, para a eletrificação, não entendeu o jogo ainda. Mas como ganhar dinheiro com isso? Aí vem os nossos produtos. Produtos para eletropostos, ponto de recarga, onde o nosso cliente instala esses equipamentos, coloca lá no seu ponto comercial, no seu posto de combustível, no seu estacionamento e consegue ter duas fontes de receita. A primeira é vendendo a recarga e a segunda é tempo de permanência no seu estabelecimento. Seja ele qual for, nesse tempo que o cliente permanece no seu estabelecimento, muitas vezes ele vai consumir. A rentabilidade ela não vem só do eletroposto, né? Ela consegue levar essa... Isso. Ela traz essas pessoas de veículos elétricos até seu ponto, ou eletroposto, ou ponto comercial, estacionamento, o que for. Ela traz ele até. E ele tem um tempo de recarga. E nesse tempo, ela não só vai trazer a recarga, e sim o tempo de permanência. Aquilo, se você tiver uma conveniência, tiver qualquer outro produto agregado, você consegue estar vendendo a essa pessoa. E Luan, com essa crescente de veículos elétricos importados para o Brasil, o que eu percebo hoje no mercado que a parte da infraestrutura de carregadores veiculares não estão acompanhando. Está faltando ponto, está faltando eletroposto no Brasil. E isso já é realidade. O motorista ou o dono do veículo elétrico sai para a rua e não tem ponto de recarga. Não tem onde abastecer. Até os casos que a gente vai visitar os nossos eletropostos, né? A gente chega lá, a gente já vê o carro carregando, né? Estão todas as pistolas sendo utilizadas e chega mais veículos, né? Para poder abastecer, poder recarregar o seu carro. Então esse é o mercado que para investidores é um bom mercado, está em alta e acredito que vai estar em alta nos próximos anos. Perfeito. Luan, falamos até agora sobre a nossa trajetória, como a gente começou no empreendedorismo, nossa trajetória de empreendedor. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Como você se vê aqui 5 anos, se a gente estiver aqui no podcast? Se a gente estiver aqui nesse podcast daqui a 5 anos... Isso. O que eu quero ver é o Brasil totalmente inovador, né? Com a tecnologia, o mundo da recarga, da eletromobilidade. E eu já estou vendo isso acontecendo, né? O Brasil tem muita oportunidade para desenvolvimento, para crescimento da eletromobilidade. E eu vejo isso. O Brasil, com um índice muito alto de veículos elétricos, infraestrutura elétrica para esse mundo, né? É até uma visão que a gente tem e está desenvolvendo na nossa empresa, no nosso negócio, que não somente aqui 5 anos trabalhar com eletromobilidade, mas sim soluções com tecnologias, com inteligência artificiais voltadas para a automação industrial. Aqui 5 anos a gente quer ter um completo portfólio de produtos oferecendo para esse ramo também, que eu acredito que a tecnologia não tem mais volta. E fala para nós, Taylor, qual o impacto que a gente quer deixar como empresa? Isso é uma boa pergunta, Luan.
eu acho que o nosso objetivo desde que começamos a nossa empresa lá atrás, há 5, 6 anos atrás, é blindar a continuidade do progresso com energia. Nós não vendemos apenas produtos ou soluções, e sim, nós somos a barreira física entre um produto e o negócio parado do cliente. Então, é esse impacto que nós queremos trazer ao nosso cliente, que ele não pare. Todos temos sonhos, anseios e queremos ter algumas conquistas. E o nosso impacto que a gente quer deixar, o nosso legado, é pegar essas pessoas que precisam de soluções e tenham anseios de conquistas que não parem nesse meio caminho. Dar sustentação a eles. Nosso principal objetivo também, fora dar sustentação a essas empresas, empreendedores ou pessoas, é ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente como referência em qualidade, segurança e sustentabilidade. A gente já vem desenvolvendo diversos produtos e vai ter novidade nos próximos meses, uma linha bem completa às soluções de energia que vão agregar a eletromobilidade e outros setores. Luan, a gente já está trabalhando incansavelmente nesses últimos meses para trazer novidades aos nossos clientes. E vai vir, né? Vai ter bastante novidade e tecnologia no mercado aí. O Bratec vai entregar todas as soluções possíveis aí. Isso. Como você comentou, Luan, sobre essa questão do cliente entender e não entender o produto, os entregáveis e não entregáveis. Eu recordo que há pouco tempo atrás, o cliente tinha uma usina solar que não funcionava há 3 anos. Por outras empresas não conseguia. E a gente foi atender esse cliente para vender um carregador. Sim. E nesse momento ele não queria receber nós porque estava cansado de receber empresas, porque passou várias empresas e não conseguiam colocar o sistema solar ele funcionar e ninguém entregava soluções de energia com segurança. Nós em 2 dias conseguimos arrumar o sistema solar, instalamos o eletroposto dele e está funcionando. Ele ficou 3 anos, né, Taylor? 3 anos com a usina parada, sem funcionar, aquele investimento aonde ele já poderia ter se pago, né? E lá em pouco tempo a gente foi ali, resolveu, botou a funcionar. É o nosso maior inimigo hoje. Mostrar para o nosso cliente a falsa economia. Onde muitas vezes ele acha que está economizando e acaba tomando prejuízo. Ele investe no equipamento para ter retorno, mas acaba contratando empresas ou produtos de má qualidade ou empresas que não são qualificadas e acontecem essas questões que o cara perde dinheiro, se estressa, não consegue resolver, tem um dinheiro com um valor agregado muito alto, parado. Mudando de assunto agora rapidinho, tá? É um assunto até um pouco polêmico. Carro a combustão ou veículo 100% elétrico? Quando a eletromobilidade começou, Taylor, a gente tinha bastante aquele preconceito, né, com o veículo elétrico, tanto que o veículo elétrico ele teve bastante tentativas de dar certo, né? E muita gente achou que era isso que iria acontecer novamente. Mas esse preconceito já está diminuindo. O pessoal já tá vendo que o carro elétrico ele é uma economia. Principalmente nas empresas. Motorista de aplicativo, o pessoal sentiu. O pessoal sentiu essa diferença. Tanto em questão de tecnologia, né, Taylor? A gente vê muitos veículos ali com uma tecnologia extrema. E aquele número que tu trouxe para nós, pena agora, já mostra isso. O Brasil ele tá crescendo muito na eletromobilidade. Tanto em carros híbridos, 100% a bateria. E hoje, praticamente todas as concessionárias... concessionárias não. Todas as fabricantes de carro que fabricavam carro a combustão, hoje estão migrando, trazendo soluções em elétricos também, né? Elétricos. Eu acho que o preconceito que surgiu há 1 ano, 2 atrás, ele está diminuindo e cada vez mais. O cliente, o consumidor
que compra um veículo elétrico, ele está entendendo muito os benefícios. Isso. Ele está entendendo esse benefício que o carro elétrico traz, né? E cada vez mais o carro a combustão vem perdendo força na venda de um veículo elétrico. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso PodTech, encerrando o nosso papo bacana aqui hoje sobre eletromobilidade, sobre a nossa trajetória da nossa empresa. Fiquem ligados aos próximos PodTech. Vamos trazer novos convidados falando sobre eletromobilidade, sobre infraestrutura elétrica, sobre veículos elétricos e outros assuntos. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e segue a nossa página. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.